Desculpe, amiga, eu tinha começado a explicar um negócio para você, mas acho que eu fiquei tão puto que eu falei uns palavrões, acho que é dispensável esse tipo de palavreado. Então eu vou tentar voltar para tentar te dar uma explicação. Eu fui bater papo com um grande amigo e eu vou te explicar, e se você quiser, você pode replicar esse meu áudio, que para mim não há problema. Do jeito que a gente está, foda-se. Eu já vivi bastante, então eu posso gramar uma cadeia aí que não vai dar, não vai, porque eu não vou fazer falta. Eu vou falar alguns nomes e eu vou falar os nomes e vou repetir as minhas acusações. O general de 4 estrelas, Hamilton Mourão, que foi vice-presidente da República e hoje é um senador eleito e que ainda não tomou posse, ele só foi diplomado, é o traidor da pátria. Volto a repetir, o general vice-presidente da República, que se encerrou dia 31 de dezembro de 2022, Hamilton Mourão, um general de 4 estrelas, é um traidor da pátria. O general que comandou o exército de 4 estrelas e que foi tirado há praticamente 2 semanas antes de encerrar o ano, que é o general Freire Gomes, é um covarde. O general 4 estrelas que comandou o exército brasileiro e foi tirado há 2 semanas antes de terminar o ano de 2022, é um frouxo e é um covarde. E eu vou explicar tudo agora para você entender. Se você lembrar, nós começamos a ter um problema sério, foram com as arbitrariedades, vamos colocar assim, do Supremo Tribunal Federal. Começou a botar as manguinhas de fora. E ali você começou a ter uma troca de alguns assessores no Palácio do Planalto. Alguns assessores, como ficaram até hoje, que são 3 patriotas e que, para mim, eu tiro o meu chapéu, se eu pudesse, eu daria a minha vida por eles. É o general Heleno, é o general Paulo Sérgio e o general Braga Neto. Esses sim são verdadeiros patriotas da nossa nação. Desculpe, eu fiquei emocionado, mas eu vou tentar me controlar e vamos nessa. Em 2019, se você lembrar, quando houve aquele problema da reunião que o Bolsonaro teve que publicizar que era uma reunião de Estado e por determinação de um filho da puta do decano do Supremo Tribunal Federal, que é aquele, o Melo, ele mandou. Ainda bem que o pendrive não tinha sido apagado, ou CD, ou algo parecido, estava lá, porque o Moro, que foi o primeiro traidor, saiu atirando para todo mundo. Fez a merda e depois ele viu que fez a cagada e voltou para pedir pinico pro mito, saindo como senador pelo Paraná e ganhando lá. Deus sabe como, mas ganhou. E foi o cara que deu um suporte jurídico, foi nos últimos momentos, ao Bolsonaro. Ali começou a putaria. Eu vou te explicar o porquê. Então, estamos em 2019. Foi mandado, queriam até pegar o celular do presidente, de onde tinha alguns telefonemas, que você tinha alguns dados, que é exclusivo do órgão presidencial da República, e o Melo, que no caso estava lá naquele Supremo, esse decano safado, queria também publicizar isso, pediu. O general Heleno é que falou, não vai dar, e falou isso publicamente, a turma voltou atrás, porque era um general de 4 estrelas que estava falando e estava no GSI. Então a turma botou o cu na seringa, desculpe o palavrão, mas é. Tudo bem, a coisa começou. Alguns assessores militares, a gente não tinha, eu particularmente não tinha um conhecimento, começamos a ver que começaram a pôr as suas manguinhas de fora. O
Presidente da República sozinho, apenas com esses três, e pensando que o quarto era o Mourão que daria apoio, começou a botar muita gente em postos chaves, comando, troca, que no caso é comandante que é de artilharia, comandante naval, quer dizer, todos os quartéis começaram a ter esse tipo de troca. Foram 8.000 cargos que no caso eles botou, no caso, militares lá. Pois bem, ontem saiu um decreto onde o Lula demitiu todo mundo. Os 8.000 cargos que foram feitos lá foram para a rua num acordo com o Mourão. Aí é o que eu vou chegar lá. Eu, por enquanto, estou só nos preâmbulos. Vamos lá. Se você lembrar, a coisa foi fluindo. E quando chegou em 2020, você teve uma das maiores manifestações que o país já teve, que foi 7 de setembro, onde o homem deu o grito de independência. Chega, porra, em São Paulo e mandou o Xandão pra merda. O que foi que se passou? Eu soube disso hoje e fiquei estarrecido. Algumas semanas depois, não naquela semana, 7 de setembro, mas após, teve uma reunião e foi praticamente um almoço estendido em um local que eu tentei descobrir, não sei aonde foi, o pessoal não sabe. Uma reunião entre o Boca de Balde, que é esse safado, desse sapo chamado Gilmar Mendes, que é um pulha, é o criador do caso do Brasil, com o comandante à época, que deixa eu ver se eu consigo aqui localizar um nome que eu tinha anotado para não ter problema de estar falando alguma bobagem, ter o quê. Até um nome até americano, com o Stumpf, General Stumpf, que na época era, se não me engano, acho que o comandante do Exército. Procurando saber dele, o seguinte, se caso o Bolsonaro tocar o artigo 142, vocês vão para cima mesmo? E a resposta do Stumpf, esquece, não vai dar porra nenhuma disso não, pode ficar tranquilo, vocês podem tocar lá, porque aqui a gente segura ele e não vai dar nada. Muitas das vezes, isso a gente ouvia, tá tudo aí, é só querer pegar. Muitas das lives naquele cercadinho, na porta do Alvorada, o presidente falava que ele não podia agir sozinho, porque ele está faltando apoio, mas que ele dependia da gente, ou seja, o povo brasileiro. E a coisa foi fluindo. O que foi que se passou? Agora, eu vou tentar dar uma resumida para que não fique muito longo. Há dois generais, que eu já falei dois, que no caso o Mourão é o traidor e o Freire Gomes é o covarde. Agora, pior, você tem o Stumpf, que no caso é o sem vergonha aqui, que é o cupinchazinho do filho da puta do Xandão, que é o cara que ele tem uma amizade. E apenas um pequeno parêntese, é o famoso leve trás para o Xandão. Esse Stumpf é que levava tudo para o Xandão. O Xandão tocava o pau sabendo que, no caso, o cara estava fazendo. Apenas alguns detalhes que eu não estava sabendo, eu fiquei sabendo hoje. Na época do seu Hugo Chávez, que tomou o poder lá, primeiro foi na democracia pelo voto, ele entrou pelo voto, muita gente esquece isso, mas foi pelo voto. Ele entrou com uma plataforma de vamos resgatar os valores bolivarianos, sei lá da própria, Venezuela, que no caso Simão Bolívar, e bababá, 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 bababá. Foi naquela época quem era o adido militar brasileiro baseado em solo venezuelano. Era o general Augusto Mourão. E que, consultado pelo governo do Chaves, inclusive a falta de confirmação, mas eu acho que isso ocorreu,
uma conversa, ele falou, pô, eu acho que você está fazendo a coisa certa. Você tem que desarmar a população para que não haja uma guerra. Ou seja, a mesma forma que eles estão fazendo aqui no Brasil. Vamos desarmar a população para que não haja guerra. Pois bem, esse filho da puta, quando foi para ser feito a troca, porque o que se passou? Você vem tentando fazer alguma coisa, o pessoal está na rua, o homem está pedindo apoio, o povo está indo para a porta que é das OIMs, pedindo ajuda, fazendo essas porra toda, e na hora nada, e na hora nada, e na hora nada, na hora nada, tu fala assim, porra, mas por quê? Mas por que nada? Porque teve uma reunião com o general Pujol, que no caso era o comandante do Exército à época, isso em 2019, e o Stumpf, desculpe, eu fiz uma troca, ele no caso era conselheiro que é do presidente, também sendo general. Ele foi contra qualquer intervenção militar, falando que isso ia dar merda, que não tem que se envolver em política. Por quê? Porque ele já tinha batido papo com o Gilmar Mendes, porque o Gilmar Mendes e o Supremo ficou preocupadíssimo caso o homem colocasse o artigo 142. E aí, vai dar merda, então vamos... Não, aí o próprio Pujol falou, não, vocês podem tocar lá, porque aqui está tudo tranquilo, tudo bem. O homem que é com esses três patriotas que eu coloquei antes, que no caso o General Heleno, Paulão e o Braga Neto, estavam tentando convencer esses comandantes a que, no caso, fossem patriotas, que fossem brasileiros e que lutassem pela nossa pátria e pelo nosso povo. Mais nada. Chegou um ponto que é desse brigadeiro, que agora esqueci o nome, que no caso estava na aeronáutica, falando, e ele publicizou isso em jornal, falando que o povo vai para a porta dos quartéis e nem sabe o que pedir. Ou seja, você fica muito puto. Aí o que foi que, no caso de situação? O Mourão, ele cooptou o Stumpf e o general Tomás. E sabendo que o Freire Gomes era um covarde que não ia dar nada, o que foi que no caso ele fez? Ele começou a fazer as tratativas pelas costas do Bolsonaro para que não fizesse nada e largasse o homem na mão. Sempre dando aquela história de vamos convocar a população, e a população estava indo para os quartéis, dando apoio, papapá. Na hora H, o que ele fez? Ele instruiu a turma, a que estava junto, que no caso é que tinha a voz de comando, tirando de fora os três generais patriotas, a que o Bolsonaro saísse do país, porque senão ele correria o sério risco de ser preso e a família sofreria as fortes represálias. Se você lembrar, a Gazela Saltitante, que no caso é o senador Randolfo Rodrigues, eu posso ir preso, foda-se, mas ele é um viado filho da puta, falando que a gente tem que também botar, que é no inquérito das fake news, ou o inquérito do fim do mundo, a Michele Bolsonaro, que ela deu água e comida ao povo que estava no Alvorada. Então ela está incentivando a baderna. O que foi que se passou? O homem teve que sair, porque ele tem mulher e filha, pensando que pelo menos a turma fosse ficar sensível ao que está se passando no país, mas não, foi lá para fora. E lá fora ainda contando com os três generais patriotas aqui. Os três generais patriotas sozinhos não podem fazer nada, porque, no caso, as Forças Armadas foram cooptadas pelo Mourão, que quer grana. Ele quer grana. Eu vou mandar aqui para você depois duas fotos que comprovam isso. Ele é um covarde, além de ser traidor, ele tinha que ser fuzilado. Então, estamos chegando ao ponto de que o que no caso falaram para mim, até os dois ministros que o Mito colocou dentro do Supremo estão virando as costas para o país. O filho da puta do Mendonça votou naquela segunda turma pela soltura do Sérgio Cabral, falando que não poderia ficar. Porra,
coitado, aquele Nunes Marques, pelo menos, era o único que estava dando força ao Bolsonaro, está começando a se esquivar, porque faria pouco o meu pirão primeiro. Aí chegamos aos ministros de hoje. Eu soube disso ainda há pouco e fiquei louco. Como é que pode? Ele disse, Zé, você sabe quem é que seria o substituto do Paulão lá no Ministério da Defesa? Era o antigo ministro do Supremo e que já foi ministro do Lula, Nelson Jobim, que é tucano. A turma tucana jogou esse nome para o Lula porque eles querem tirar o Lula para botar o picolé de chuchu de onde vai ser governado, o povo vai para casa, ele vai dar uma benessezinha aqui, mas vai foder o país de todo jeito. Então tira-se o PT, aquela ala bem mais radical, ele vai substituindo a coisa. Então quem é que eles queriam botar? Nelson Jobim, como ministro da Defesa. O Mourão se viu olhando para o cara e falar, porra, se esse filho da puta entrar, eu não vou pegar a grana e os generais que estão com acordo comigo, que fizeram o pacto, vão ficar à míngua. Então o que foi feito? Feito uma proposta de comum acordo de botar o Múcio. O Múcio já foi lá ministro do Tribunal de Contas da União. É aquele personagem do Jô. É só lembrar o personagem do Jô, é o Múcio. Mas cabe certinho, foi feito para ele aquele personagem. Se alguém falar que hoje vai chover, ele diz que chove. Se alguém falar que hoje vai fazer um sol de 50 graus, ele diz que vai fazer o sol. Ele quer o dele e foda-se o mundo. Então o que está se passando? Todo mundo quer levar a grana. E o Stuff, no caso, era o homem do Xandão infiltrado dentro do Palácio do Planalto. E ninguém descobria por quê. O Mourão acobertava o cara. Aí o que vai se fazer? A turma hoje, foi como eu já te mandei, inclusive até o próprio vídeo, eu já te falei isso há um tempo atrás, a turma de coronel para baixo está emputecida, porque sabem dessa história. A turma sabe dessa história, que houve traição na alta cúpula do governo. Então, vai haver uma merda? Vai. Então, é o que eu volto a te falar. As Forças Armadas, como corpo, ela é patriota, ela é brasileira. Ela está aqui que é para defender o povo. Mas os comandantes que estavam lá são todos filhos da puta. Eles querem ganhar o dinheirinho deles, colocar uma pantufa. E ainda colocaram assim para mim, você sabe qual é um cargozinho que é no conselho, que é de Itaipu binacional? Você tem acho que 8, 9 cargos lá que você pode botar lá, que é como conselheiro, que estava a esposa do Gilmar Mendes, que foi tirada pelo Bolsonaro, e isso o Boca de Balde não deixa passar. 200 mil pratas por mês sem nem ir lá. Só vão lá para quando tem uma reunião para ficar bebendo uísque 25 anos, comer caviar e comer lagosta importada. Só para isso. Então, minha querida, eu só vou te dar um toque. Te prepare, eu estou repetindo isso. Vai haver rebelião dentro de quartel. E não me surpreenderia. E isso eu torço, como brasileiro, eu torço para que isso ocorra. Palavra de honra, eu peço a Deus. Eu sei que eu vou para o inferno, mas foda-se, eu peço a Deus. Que no caso tenham patriotas que começam a botar uma 45 na cintura, uma 762, uma HK-47, vai pegar um político comunista e matar. Não tem que prender, tem que botar na vala, porque esses filhos da puta só merecem isso, ir para debaixo da terra, porque eles querem foder com uma nação inteira. Então, querida, eu soube disso hoje, fiquei muito puto, mas muito puto escutando aquilo, porra, eu cheguei até a chorar de raiva que eu tava, mas só para te passar isso que você não está sozinha. Valeu, minha querida. Agora eu te mando as fotos só para você ver o que eu estava te falando. Grande abraço, fica com Deus.